E deveria ser o bem maior a ser valorado dentro da sociedade. Bom, primeiro o seguinte, quando a gente começou o projeto em 97, a gente era meio considerado romântico, utópico, e alguma coisa fora do planeta, né? Ainda mais começar na medicina, os caras falaram, nossa, meu amigo, isso tem a ver com revitalização de rio, sai daqui, né? Tipo, isso aqui não diz respeito. Hoje, eu diria que o projeto é um dos mais reconhecidos da Universidade Federal de Minas Gerais, respeitado não só internamente quanto externamente, né? Porque a gente construiu um caminho, né? E esse caminho diz da verdade, né? E diz da possibilidade de que nós todos podemos sentar numa mesa, conversar e nos entender. Então, o projeto trabalha muito com essa ideia da construção do diálogo e da parceria para que todos entendam que todos fazem parte do problema e terão que fazer parte da solução dele, né? A gente investe muito na criação, nós temos 50 núcleos Manelzão espalhados dentro da bacia, que são núcleos em que setor privado, sociedade e governo sentam e conversam. Participamos do comitê de bacia, né, que tenta exatamente fazer com que haja um acordo, uma postura de diálogo para que a gente possa viabilizar soluções, né? Não tínhamos, por exemplo, igual a gente falou, em 97, peixe na região metropolitana. Criamos uma meta, que foi a meta 2010, que pactuamos com o governo passado. Depois repactuamos agora de 2014, que é o navegar, pescar e nadar no rio até 2014 aqui na região metropolitana. Para ter uma ideia, Belo Horizonte não tratava 1 metro cúbico de esgoto. Hoje nós estamos tratando mais ou menos 60%. Simplesmente os esgotos nossos iam inteiramente dentro dos cursos d'água e daí para frente, e chegava no São Francisco. Então hoje nós estamos tratando 60% do esgoto, né? E temos os peixes que não chegavam à região metropolitana. Nas nossas pesquisas de campo, nós já temos dourado chegando perto de Lagoa Santa. Ou seja, se a gente fizer a nossa parte, se a gente der conta disso, e aí eu não quero falar só de governo, porque todo mundo começa a pensar também que a coisa está fora da sua governança, né? É isso que eu queria perguntar agora, estava na minha cabeça, porque as soluções macro, é claro que todo mundo tem e tal, o governo, mas o que a pessoa que está em casa, que está querendo se engajar nisso, pode fazer? Atitudes às vezes simples, né, doutor? Eu acho que o exemplo da matéria aí é um bom exemplo, né? Nós estamos consumindo. E você imagina o seguinte, quer dizer, se cada um levar uma lata de óleo para a sua casa, né? Imagina, porque a gente não tem dimensão do tamanho disso, né? Se cada um levar, e nós tivermos aqui 2.500.000 pessoas, né? Você imagina, são pelo menos, vamos botar aí numa visão otimista, 1 milhão de lata de óleo para a casa de todo mundo, né? Se isso aí vai, depois de usado, ser descartado dentro, né, da tubulação, isso vai para o rio, entendeu? Então, quer dizer, essas coisas nós temos que começar a cuidar. E antigamente praticamente o nosso lixo era um lixo orgânico, então só sobrava resto de alimento orgânico, então era mais fácil de decompor. Hoje não, hoje você leva para casa tudo, desde da PET, a lata de alumínio, pilha, né? E isso nós temos que começar a fazer uma política, né, de cada um começar a trabalhar isso, porque se isso vai para o lixão comum, ele vai para o meio ambiente, vai contaminar. Então nós já temos que começar a fazer um trabalho até dentro da nossa própria casa, né? De separar, de fazer as reciclagens disso, cobrar do poder público para realmente que a coleta seletiva, que está inclusive na legislação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que realmente seja implantada dentro da cidade, para que a gente possa separar lixo e não ficar enterrando o lixo. Só um dado aqui, Belo Horizonte produz por dia 4.000 toneladas de lixo, meu amigo. E nós não temos onde ficar enterrando isso aí, não. E se a gente pensar bem, isso é matéria-prima e energia, que nós estamos tirando de lá e não repondo. Então, vamos dizer que esse direito nós não temos mais, né? Nós temos que ser mais responsáveis. Nós temos que fazer uma geração mais responsável com aquilo que consome, sabendo que ao tirar, nós não estamos repondo. E que nós não temos essa capacidade de ficar retirando indefinidamente. Nós estamos consumindo além da nossa conta e nós temos que tomar novas atitudes, tá? Isso aí. O próprio setor empresarial, a gente tem discutido com a FIENG, é lógico que é um diálogo que a gente vem travando no sentido de mudança. Tem empresas que também têm feito esforço, e aí nós temos que falar também que, positivamente, eu diria que existe
pelo menos, um discurso de preocupação quanto a isso. Às vezes ainda não uma prática tão efetiva. Mas começou a ser falado. Mas começou a ser falado. E eu acho que a sociedade também tem cobrado isso. Isso tem feito com que, às vezes, as empresas tenham que até se ajustar para ter uma produção mais limpa e isso ter até mercado. A gente, inclusive, falou sobre isso há um tempo atrás, aqui no programa, sobre as empresas sustentáveis e a valorização de empresas multinacionais que têm dado preferência nas contratações a empresas que estão trabalhando com sustentabilidade. E sustentabilidade na prática da palavra, né? Exatamente. Porque também hoje em dia tem a sustentabilidade na teoria. O senhor falou sobre cobrança da sociedade, aí eu quero até que você fale um pouco também sobre as soluções e como é que a sociedade pode fazer para ajudar as autoridades a verem a necessidade de que essa lei seja revista ou de que algumas coisas não sejam aprovadas dentro dela. Inclusive tem um manifesto que vai acontecer, eu quero que você fale sobre ele. A sociedade tem que se posicionar, né? A ANDA é uma organização não governamental que atua há 35 anos e atua muito em políticas públicas. Essa questão de legislação e como que está vigorando as normas. E a sociedade tem que se manifestar. No site da ANDA, nós temos até sugestão de envio de e-mail aos deputados se colocando contra o projeto de lei 3915, que vai modificar a legislação florestal mineira sem discussão com a sociedade. Hoje nós vamos fazer um manifesto às 14 horas em frente à Assembleia Legislativa de Minas, para justamente os deputados verificarem que a sociedade quer participar e está se posicionando quanto à questão ambiental. E se informa também, né? Porque não adianta essa informação, se não chega até a população, eles não têm como se manifestarem em relação a isso, né? Qual que é o site, Aline? É www.anda.org.br. A ANDA trabalha também com palestras, seminários de informação à sociedade, mas a sociedade tem que buscar, ela tem que se manifestar, ela tem que se interessar. Claro. Nós vamos colocar na tela o site ali, www.anda.org.br. Quem se interessar pode entrar no site, inclusive, para o manifesto de hoje, às 14 horas, na Avenida Olegário Maciel, não é isso mesmo? Ali em frente à Assembleia Legislativa. Sim. Vai ter esse manifesto, as pessoas vão se juntar ali para poder manifestar. E acho que o caminho é esse mesmo, né? Tem que existir a manifestação para que os órgãos públicos de direito tomem as iniciativas. E a nossa ideia, inclusive, de trazer o Marcos Vinícius e a Aline aqui, é também chamar a igreja para esse movimento, né? Não adianta nada a gente, como igreja, trazer pessoas ligadas ao meio ambiente, que têm feito, revoluções extraordinárias, reformas até extraordinárias no que tange ao meio ambiente, e a gente parado achando que a gente precisa se preocupar somente com a nossa igreja. E, na verdade, o Marcos Vinícius acho que pregou aqui falando da vida, o bem da vida. Então, a nossa ideia é fomentar também dentro das igrejas, você que é um líder de jovens, está nos assistindo, você que às vezes não é líder de nada, está sentado no banco da igreja, você pode fazer algo em função do meio ambiente, você pode entrar em contato com o De Tudo Um Pouco, o e-mail vai passar aqui embaixo, detudoumpoco@redesuper.com.br. O De Tudo Um Pouco coloca você em contato tanto com o Marcos quanto com a Aline, para você saber onde você pode se engajar. Às vezes a gente pode fazer movimentos dentro da igreja mesmo. Acho que seria pioneiro, inclusive, um movimento na igreja, dizendo, nós queremos sobre o meio ambiente, porque, inclusive, em Gênesis, você vai ler Gênesis lá inteirinho, você vai ver Deus dizendo ao homem, cuide dessa terra. Se você é o governante dessa terra, eu dou para você cuidar. E aí, como estamos cuidando, bem ou mal? Então, a gente mobiliza também a igreja, você que está assistindo, talvez crie esse novo ministério aqui em Lagoinha, sobre o meio ambiente, porque a gente precisa realmente fazer algo, não somente da boca para fora, mas com a prática, assim como Jesus Cristo fazia, a gente crê nisso, né? E é isso, a gente quer agradecer desde já a Aline, o Marcos Vinícius pela participação, e deixa suas considerações finais, por favor. Tá, eu queria também agradecer a participação, acho que foi um papo interessante. Queria deixar também o site do projeto para quem quiser conhecer mais, que é o www.manuelzão.fmg.br, né? E estamos lá abertos a essa interação. E eu diria que é isso. Eu acho que a gente tem um contexto que a gente é igual aos rios, né? A gente se fortalece quando a gente se encontra, as águas, né? Então nós temos que ter esse sentimento de que quanto mais nós nos encontrarmos, falarmos e praticarmos essa questão ambiental,
mais nós vamos aprimorar nossa sociedade e entender que preservar o ambiente é o futuro, né? Tem uma frase um certo ditado aí que eu gosto, que fala que o ambiente não é o que nós herdamos dos nossos pais, mas o que nós pegamos emprestado dos nossos filhos, né? Então, a gente tem uma ideia de que herança a gente pode consumir, arrebentar, mas é o contrário. Nós temos que entender que se nós recebemos o mínimo necessário para a vida, nós temos que garantir isso para as gerações que estão vindo. Muito bom, obrigado, Marcos. E você, Aline, suas considerações? Bom, eu também queria agradecer muito o convite de vocês para participar, é um espaço muito importante para comunicar à sociedade o que está acontecendo, né, uma vez que a sociedade realmente fica muito à parte de todas essas discussões na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. Infelizmente, a nossa política não é interativa, né? Ela acontece dentro dos gabinetes, dentro da Assembleia. E pedir à sociedade que se manifeste, pedir aos nossos governantes que ouça a comunidade científica, que ouçam os técnicos. Não é uma briga de ambientalista, é uma briga pelo meio ambiente.